Salve alunos do canal Atualize Educação. Hoje faremos o segundo vídeo da série Pandemias na História, abordando a gripe espanhola, a pandemia da gripe espanhola. Foi um fenômeno de doença de saúde pública que atingiu o mundo entre os anos de 1918 e 1920, três grandes ondas de contaminação mundial que se iniciaram em março de 1918 e desapareceram no final do ano de 1920. 3 anos em que o mundo sofreu uma perda de 50 a 100 milhões de vidas. Isso mesmo, a pandemia da gripe espanhola matou de 50 a 100 milhões de pessoas. Considerando que a população mundial da época era de 2 bilhões de habitantes, e considerando que 50 milhões de pessoas morreram, isso nos dá o número de 2,5% de mortes entre toda a população mundial de 1918, 19 e 20. Se pensarmos se aceitarmos em 100 milhões de mortes, um número menos divulgado e menos aceito do que o número de 50 milhões de vidas perdidas, se aceitarmos o número de 100 milhões de mortes, teremos, em relação à população mundial da época de 2 bilhões de pessoas, teremos 5% de mortes entre todos os habitantes do mundo daquela época. Enfim, entre 2,5% e 5% dos seres humanos daquela época, no final da década de 1910, morreram pela gripe espanhola, que matou de 50 a 100 milhões de pessoas e infectou 500 milhões de vidas de uma população de 2 bilhões de habitantes. Foi uma pandemia mundial, uma pandemia que provocou muito mais mortes do que a própria Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial conta com aproximadamente 20 milhões de mortes. Somente a gripe espanhola matou, no mínimo, 2,5 vezes esse número de mortes da Primeira Guerra Mundial. Enfim, no Brasil, essa pandemia matou oficialmente 35 mil pessoas. 35 mil pessoas de uma população brasileira que, à época, era de pouco mais de 28 milhões de habitantes. 35 mil mortes entre um pouco mais de 28 milhões de habitantes nos dá uma taxa de mortalidade de um pouco mais de 0,1% do total da nossa população da época. Isso equivale a dizer que um pouco mais de 1/10 de 1% da nossa população perdeu a vida pela gripe espanhola. Aparentemente um número pequeno, mas devemos considerar, e veremos um pouco mais sobre isso daqui a pouco, a grande subnotificação, ou seja, os números oficiais brasileiros não batem provavelmente com os números reais. Nós contamos muito menos mortes, muito menos casos de contaminação do que realmente ocorreram. Portanto, esse número de 35 mil mortes pode ter sido muito maior. Essa taxa, esse número de 0,1% de mortes no Brasil pela gripe espanhola pode ter sido muito maior. Bem, essa pandemia nos faz refletir sobre a relação do homem e o consumo de aves e porcos. Porque o vírus da gripe espanhola é uma mutação do grupo de vírus influenza, do grupo de vírus da gripe, porque esse grupo de vírus, o grupo de vírus influenza, constantemente sofre mutações naturais. Mas o ser humano parece acelerar, parece potencializar, fortalecer essas mutações para o seu próprio mal, para o próprio mal dos seres humanos. Recentemente nós tivemos 2 mutações do mesmo vírus, o vírus influenza, que nos assustaram bastante. Uma foi a causadora da gripe suína em 2009, que teve o seu surto inicial no México. A gripe suína foi resultado de uma mutação do vírus influenza, atingindo os seres humanos por meio dessa mutação que ocorreu nos porcos.
Mas uma outra mutação ocorrida um pouco antes de 2009, quando aconteceu a gripe suína, uma outra mutação é muito mais assustadora para nós, se pensarmos bem. Essa mutação é a mutação da gripe aviária, uma gripe também causada pelo vírus influenza. E essa gripe aviária apareceu em Hong Kong em 1997, portanto, 12 anos antes da gripe suína. Gripe aviária, China, Hong Kong, 1997. O que se sabe é que esse vírus influenza mudado, que sofreu mutação natural, ele não passa das aves para os seres humanos. Perdão, ele não passa de um ser humano para outro ser humano, ele passa das aves para os seres humanos. Mas a taxa de letalidade dele foi de aproximadamente 50%. Hoje, quando pensamos na taxa da Covid-19, na taxa de mortalidade do novo coronavírus, que gira em torno, é o que se sabe atualmente, de 1%, quando pensamos nesse, aliás, 0,5%, quando pensamos na taxa de letalidade do novo coronavírus, que é de 0,5%, e ficamos assustados, devemos imaginar que o vírus da gripe influenza, o vírus da gripe aviária de 1997 tem uma taxa de letalidade de 50%. É 100 vezes mais letal do que o vírus da Covid-19. Bem, nós cada vez mais consumimos carne suína e carne aviária. Porcos e aves criados em espaços pequenos que contêm imensas populações, grandes quantidades de aves e porcos, o que facilita o contágio de um animal para o outro. Injetamos cada vez mais antibióticos, cada vez mais hormônios e essas drogas que injetamos nas aves e porcos que consumimos podem sim ajudar no fortalecimento dessas mutações. Portanto, o ser humano, na sua relação predatória, na sua relação de domínio com a natureza, pode estar causando cada vez mais pandemias. Ou seja, daqui para frente nós teríamos que reavaliar, ou melhor, pensar sempre em pandemias, pensar sempre na letalidade de vírus que nós estamos ajudando a criar. É um contra-ataque da natureza, é uma reação natural à nossa intervenção humana industrial. Enfim, pensamos também, já que tocamos nesse assunto, na aula passada sobre peste negra, o homem invadindo os espaços, os habitats dos ratos silvestres e tendo contato com esses animais que possuíam pulgas que, por sua vez, carregavam a bactéria Yersinia pestis. Ratos e pulgas contaminados por essa bactéria, passando para os seres humanos lá no século XIV e matando num espaço de 2-3 anos cerca de 1/3, cerca de 35% de toda a população europeia da época. Bem, qual o caminho da gripe espanhola? O que se sabe é que ela teria aparecido no Fort Riley, Fortaleza Riley, uma instalação militar de proteção e treinamento do exército americano situada no estado de Kansas. Lá, no dia 11 de março de 1918, um soldado foi diagnosticado e internado com essa gripe, o soldado Albert Gitchell. Nas semanas seguintes à sua internação, no dia 11 de março de 1918, cerca de outros 1.100 infectados apareceram no mesmo forte. Bem, esses soldados contaminados partiram para a Europa. Os Estados Unidos estavam em guerra na Europa, era a Primeira Guerra Mundial. Portanto, o vírus teve como seu transmissor da América do Norte para a Europa os corpos dos soldados americanos. Portanto, o exército americano espalha esse vírus para a Europa. Os soldados europeus vão espalhando esse vírus para as populações civis por onde passam, e a Europa em pouco tempo está totalmente infectada pela gripe espanhola. E como esse vírus sai da Europa e chega ao mundo? Pela quantidade gigantesca de viagens internacionais, viagens transatlânticas entre os oceanos, por meio do uso de navios a vapor,
Pessoas viajando pelo mundo é a globalização no início do século XX, um fenômeno que começa lá nos séculos XV e XVI com as grandes navegações. Agora os barcos não são mais a vela, mas são a vapor. Além disso, a troca de mercadorias entre os países está cada vez mais acelerada. Todos os países participam todos os países do mundo praticamente participam dessas trocas comerciais. O Brasil vende o seu café e traz produtos industrializados da Inglaterra, da França, enfim. Essas trocas comerciais estão cada vez mais aceleradas e atravessam todos os oceanos e mares. Bem, foi assim, por meio de pessoas viajando pelo mundo, por meio de pessoas fazendo turismo, por meio de pessoas levando mercadorias. Foi dessa maneira que a gripe espanhola, em alguns meses, se espalhou pelo mundo. Notem, percebam, o primeiro caso surge em março de 1918 nos Estados Unidos. Passa para a Europa e se espalha para o mundo, chegando em setembro do mesmo ano, 1918, no Brasil. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Foram 6 meses para que o vírus percorresse um caminho que saísse do Fort Riley, Estados Unidos, para a Europa e da Europa para o Brasil. Ele chegou aqui em um navio inglês chamado Demerara, apelidado à época de navio da morte. Esse navio saiu da Inglaterra em 1918, passou por Lisboa, em Portugal, e depois chegou ao Brasil visitando as cidades de Recife, Salvador e Rio de Janeiro. O navio Demerara, um navio que carregava pessoas que estavam passeando pelo mundo. Enfim, esse navio trouxe a morte para o Brasil, ajudou a espalhar a morte pelo mundo. Bem, o que podemos perceber ou dizer sobre a informação à época da gripe espanhola? É um assunto que nos interessa muito numa época em que vivemos um conjunto gigantesco de fake news, de polêmicas sobre os dados de morte, sobre a cura, sobre vacina, sobre remédios milagrosos, enfim. Vamos lá. Primeiro comentário, havia uma censura muito grande das imprensas. Por quê? Os países mais afetados foram, sem dúvida, os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial, os países europeus. Esses países proibiam a divulgação dessa doença por razões simples. Eles não queriam abaixar o moral, o ânimo das tropas. Ora, se você é um soldado alemão, francês, enfim, inglês, você já está de saco cheio da guerra, a guerra já está... a guerra já é difícil de ser enfrentada, ela já se arrasta há 4 anos, desde 1914, e para piorar, o que pioraria muito o seu moral, o seu ânimo, seria a notícia de que, além do inimigo, você teria que enfrentar um vírus, o vírus da gripe. Você está numa trincheira, sem tomar banho há 3 meses, com medo do ataque militar inimigo, e agora recebe a notícia de que há um vírus mortal se espalhando pela Europa. Então, os países europeus em guerra censuraram as informações sobre essa pandemia para manter o ânimo dos soldados. Também foram censuradas essas informações sobre a pandemia para evitar um pânico maior entre as populações civis. Ora, a Europa, os civis, os cidadãos inocentes, não militares, velhos, mulheres, crianças, enfim, já estavam por demais ocupados pelo medo da guerra. E esse medo novo, esse medo da pandemia, só viria a gerar mais pânico entre a população civil europeia. Além disso, era preciso evitar o encorajamento do adversário. Quer dizer, se eu divulgo que a minha população está morrendo, eu posso dar mais força, mais coragem para o inimigo, porque ele vai saber que nós estamos passando por um momento de crise. Então os países tentavam manter aparentemente uma normalidade, fingindo não haver doença, para não encorajar o inimigo, para não provocar pânico entre os seus soldados e entre as suas populações civis. Bem, a Espanha, no entanto, não participava da Primeira Guerra Mundial. Por isso, lá não houve censura sobre as informações da
pandemia dessa gripe, dessa nova gripe, desse novo vírus influenza. Logo, houve uma ampla divulgação sobre essa doença na Espanha, e isso fez o mundo chamar essa doença de gripe espanhola, uma gripe, é o que nós sabemos hoje, que surgiu nos Estados Unidos, mas recebeu esse nome porque a imprensa espanhola, os jornalistas espanhóis divulgaram sem nenhuma proibição os dados, as estatísticas de contaminações e mortes e sintomas dessa doença livremente. Lá na Espanha não houve censura, o governo espanhol não proibiu os jornalistas de divulgarem as informações sobre essa doença e, portanto, o mundo soube dessa pandemia pela Espanha inicialmente. Por isso, ela foi chamada de gripe espanhola, e só por isso. No Brasil, eu falei disso agora há pouco, oficialmente 35 mil mortes, mas devemos considerar um grande número de subnotificações, quer dizer, provavelmente, possivelmente não notificamos, não contabilizamos todas as mortes que ocorreram dessa doença no Brasil naquela época. Um exemplo disso é que São Paulo foi uma das cidades mais infectadas do país pela gripe espanhola. Aqui, oficialmente, foram 116.771 casos. 116.777 casos, perdão. Só que muitos historiadores percebem que esse número oficial de 116.777 casos, que corresponde a 22,3% da população paulistana da época, não condiz com a realidade. Acredita-se que pelo menos 350 mil habitantes de São Paulo tenham sido infectados por essa doença, um número 3 vezes maior do que o oficial. Se esse número projetado for verdadeiro, de 350 mil pessoas infectadas só na cidade de São Paulo, nós teríamos uma infecção que se espalhou por 2/3 da população de São Paulo da época. 2/3, 350 mil pessoas infectadas só na cidade de São Paulo, muito além dos 22% ou 116 mil que os governos brasileiros contam oficialmente, que a história brasileira conta oficialmente. Enfim, por esse número oficial, 116 mil só na cidade de São Paulo, em relação a contaminados, sendo mentira e escondendo um número real 3 vezes maior, de 350 mil, quando percebemos essa diferença, né, podemos imaginar que os 35 mil mortos no Brasil foram, de repente, 2, 3, 4 vezes maior do que o oficial. Bem, os tratamentos. Para início de conversa, houve um colapso desses sistemas de saúde por todo o mundo. Afinal de contas, foi uma gripe que se espalhou muito rapidamente, e isso se parece com a Covid-19, e, portanto, isso provocou um colapso dos sistemas de saúde por todo o mundo. Diversos remédios foram testados sem sucesso na época. Quando falamos de peste negra, falamos que as pessoas acreditavam que não comendo figo, não comendo carne vermelha, enfim, poderiam se livrar da peste negra. Outros acreditavam, lá no século XIV, que pendurando alho no pescoço ou carregando ervas aromáticas cheirosas nos bolsos ou colocando essas ervas nas janelas não contrairiam a peste negra. Enfim, remédios milagrosos que não tinham nenhum efeito prático, que não funcionavam, existiam no século XIV, a época da peste negra, e durante a gripe espanhola, diversos remédios foram testados pela medicina da época, mas sem sucesso. Portanto, o tratamento mais comum era apenas o alívio do sofrimento dos pacientes. Sim, os pacientes, com a ajuda das enfermeiras, e aí é interessante notar que nas fotos dos livros de história, nós sempre vemos uma grande quantidade de enfermeiras cuidando dos pacientes à época. As enfermeiras zelavam, cuidavam do repouso, do descanso desses pacientes. E também ministravam, davam a esses pacientes aspirina,
o conhecido AS, ácido acetil salicílico. O AS ou aspirina era um remédio usado para abaixar a febre, para diminuir a dor nos músculos e articulações e para diminuir também as inflamações, por exemplo, as inflamações de garganta e de pulmões. Enfim, aliviar os sofrimentos, mas os casos graves chegavam inevitavelmente a óbito. Enfim, havia uma ausência de antibióticos. O que reforçava essa ideia de apenas tratar os sintomas para diminuir o sofrimento das vítimas e esperar a evolução natural da doença. Esperar se o indivíduo iria morrer ou não era uma questão realmente do indivíduo lutar praticamente sozinho contra a doença. Não havia cura, não havia antibiótico, não havia maiores meios de barrar essa doença. Mas, sendo descoberta como uma gripe, sabia-se que essa doença era muito contagiosa. Portanto, naquela época foi feito em vários países o isolamento social. Inclusive no Brasil, com escolas, igrejas, comércios e repartições públicas, órgãos do governo fechados para evitar a aglomeração de pessoas. Isso mesmo, a ideia de fechar escolas, fechar órgãos do governo, fechar comércio, igrejas, existiu na época, foi praticada na época, inclusive no Brasil. E o uso de máscaras em muitos países também foi estimulado. Exemplo disso é o exemplo dos Estados Unidos. Uso de máscaras, isolamento social e também a quarentena. Muitos países, em muitas localidades, os governos obrigaram as pessoas contaminadas ou com suspeitas de contaminação a se isolarem em suas casas até passar o perigo de contágio. A Austrália, por meio da quarentena, por meio do isolamento social, conseguiu evitar com sucesso a segunda onda da gripe espanhola. Enfim, aqui está um resumo geral sobre essa pandemia que matou de 50 a 100 milhões de pessoas. Na próxima aula falaremos sobre a peste gay, como assim ficou conhecida a AIDS. Falaremos sobre o vírus da AIDS, sobre os tratamentos e a sua evolução, sobre o comportamento do ser humano frente a esse novo vírus, a essa nova ameaça. E depois encerraremos essa playlist, essa série, falando da Covid-19 e relacionando todas essas pandemias que estamos estudando, buscando entender um pouco melhor o nosso comportamento, o comportamento da espécie humana frente às grandes tragédias epidemiológicas. Por enquanto é só, um forte abraço, até o próximo vídeo.